Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos explorar juntos a lição 13, que olha para Davi, sabe? Aquele personagem bíblico chamado de homem segundo o coração de Deus. A fonte aqui é uma lição bíblica para jovens e o versículo que, dá o tom para a nossa conversa é Atos 13, versículo 22, que diz: Achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Forte isso, né? Então, nosso objetivo aqui é tentar entender o que essa frase quer dizer de verdade, especialmente porque a vida de Davi teve muitos altos e baixos. Que lições a gente pode tirar disso hoje? Ok, vamos lá. A lição começa contando a história do Davi, que é bem inspiradora, né? Ele veio do nada, basicamente, era pastor, como a gente lê lá em 1 Samuel. Isso, cuidava de ovelhas, bem simples. Exato. Mas mesmo ali ele já mostrava, coragem, humildade. A lição diz que o Senhor era com ele. E isso foi levando ele adiante, né? Virou rei, unificou Israel. Sim, em 2 Samuel a gente vê isso, a unificação. E depois restaurou as leis de adoração. 1 Crônicas mostra isso. Fortaleceu a nação toda. Um líder e tanto. Um verdadeiro estadita, como diz a lição. Mas E aqui que eu acho super interessante, a lição é muito honesta. Ela não passa pano, sabe? Ela fala dos tropeços dele também. fala mesmo. Tipo o caso com Nabal, lá em 1 Samuel, ele quase perde a cabeça, age por impulso. E claro, o mais grave, né? O pecado com Batseba e Urias. Adultério, assassinato. 2 Samuel não deixa dúvidas. Pesado. E teve também a questão do censo, né? Que a lição menciona. Exatamente. O censo militar, em 1 Crônicas. A lição aponta isso como um ato de soberba. Confiar nos números, no exército e não em Deus. Contra a orientação divina que está lá em Êxodo. E ainda as tragédias familiares que rolaram. Nossa. Pois é. Ou seja, a lição não está pintando um herói perfeito. Longe disso. Mas mesmo com tudo isso, com essas falhas bem sérias, o legado dele é gigante. Ele está lá em Hebreus 11, na Galeria da Fé. Os salmos dele, a gente lê e canta até hoje. E a linhagem messiânica, ele é peça-chave. Verdade. Parece que a vida dele, essa mistura de fidelidade e erro, convida a gente a olhar para o nosso próprio relacionamento com Deus, né? E isso leva direto para o ponto central. O que é ser segundo o coração de Deus? A lição tenta responder isso olhando para o Davi. E o que ela destaca? Olha, destaca algumas coisas. A busca por obedecer a Deus, depender do Espírito Santo, ser grato, confiar em Deus, mesmo quando tudo está difícil, e aceitar a correção. Aceitar a correção. Isso é importante. Muito. E talvez o mais crucial, ter um coração sincero para se arrepender. O Salmo 51 é o retrato disso, né? Aquele arrependimento profundo. A lição compara ele com Saul também, né? Sim, faz um contraste interessante. Saul, o rei antes de Davi, também errou feio. A gente vê isso em 1 Samuel. Mas a reação dele foi diferente. Como assim? O coração dele endureceu, sabe? Ele não se humilhou de verdade. Já Davi, mesmo depois de coisas horríveis como o caso de Batseba ou o orgulho do censo, ele se quebrava, buscava perdão. Tem o Salmo 34, a reação dele em Crônicas. Entendi. Isso mostra algo que a lição reforça muito. Deus valoriza demais a humildade, o arrependimento sincero. Como diz o Salmo 86 ou 1 João. Faz todo sentido. E a lição não para por aí. Ela joga um desafio pra gente hoje, certo? Sobre servir. Exato. Ela conecta a vida de Davi com o serviço. Ele serviu a família, serviu o rei Saul no começo, serviu Israel como nação e, acima de tudo, serviu a Deus. O serviço como algo central. Isso. A lição lembra o que Jesus ensinou, né? Em Marcos, Mateus, a grandeza está em servir. O próprio Jesus lavou os pés dos discípulos, uma lição prática ali em João 13. Então, essa disposição para servir, mesmo nas pequenas coisas, é vista como uma virtude essencial. Abençoa os outros e mostra a graça de Deus em ação. Então tá. Resumindo a ideia da lição, ser segundo o coração de Deus não tem a ver com perfeição, com nunca errar. De jeito nenhum.
É mais sobre para onde o coração está voltado, né? Ter humildade para reconhecer quando a gente pisa na bola, buscar o perdão e continuar tentando seguir Deus. O legado do Davi, mesmo complexo, é sobre isso: busca, confiança, serviço. Exatamente. E aí vem a provocação final que a fonte deixa, né? Que tipo de legado a gente está construindo? Se a vida do Davi, com vitórias e quedas tão profundas, foi marcada por essa busca pelo coração de Deus, que passo talvez pequeno a gente poderia dar hoje para começar a construir um legado parecido? Um legado que admita as nossas falhas, mas que seja centrado nessa busca por Deus. Fica aí a reflexão.